trouxemos um tema, talvez batido, curioso, mas que possamos pensar um pouco a respeito. No livro dos Médios, da codificação básica da doutrina espírita, escrito por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, logo na sua abertura, Kardec vai justamente fazer essa pergunta: há espíritos? E faz toda uma abordagem a respeito disso. Diz ele assim: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Na crença vulgar, a maioria das pessoas acreditam que os espíritos existem, né? E que eles iriam, na crença da maioria então dessas pessoas, ou para o céu ou para o inferno. Faz Kardec então todo o apanhado em cima dessa crença, dessa ideia, argumentando pela lógica que se acreditamos em Deus, que se acreditamos na vida após a morte, há espíritos então. E vai trabalhar o que acontece com esses espíritos. Para nós hoje, nós gostaríamos de ousar uma proposta um pouco diferente e trabalhar um pouco com vocês, sem que efetivamente estejamos apenas só falando e vocês ouvindo. Eu gostaria de que vocês fizessem um exercício diferente. Por quê? Porque efetivamente, para entendermos certas coisas, é necessário que temos que ver de um ângulo diferente, de um ponto de vista diferente. Dependendo de onde eu estou, eu posso não ver perfeitamente determinada situação. Isso é verdade, né? Muitas vezes, para observar um objeto qualquer, eu tenho que circundá-lo. Então, para efeito de nosso trabalho, eu gostaria que hoje nós pensássemos, trabalhássemos, usássemos a nossa capacidade imaginativa e nos imaginássemos desencarnados. Não são 8 horas da noite, já são aí como umas 2 da manhã, e todos nós aqui, espíritos desencarnados, viemos assistir uma palestra na Casa Espírita. Está bem para vocês assim? Vamos pensar dessa forma? Já estamos uns 2 meses aí, mais ou menos, desencarnados. Já se passou aí um período de perturbação, que não entendemos muito bem o que estava acontecendo, e agora já estamos no outro lado. Pois bem, o que é que muda? A primeira situação é que deixamos o corpo físico para trás. Está em alguma dos depósitos que os humanos usam para isso. Enterrado, cremado, qualquer outra coisa. E você, desencarnado há mais ou menos 2 meses, foi obrigado a transferir todas as suas posses. Aquilo tudo que você tinha, que trabalhou duro, como o pessoal diz, para conseguir, você foi obrigado a transferir tudo. Não ficou nada em seu nome. Nada. Nenhuma dos seus bens, das suas propriedades, está mais em seu nome. Você foi obrigado a deixá-los. Também foi, de uma forma muitas vezes não muito bem aceita por muitos, exigido que se afastasse das pessoas mais queridas, ao menos aquelas que ficaram no corpo. Então você tem algumas pessoas na sua lembrança, mas que momentaneamente você está afastado. Essa é uma nova realidade, a gente consegue imaginar então essa nova realidade. O corpo já não está mais ali, as posses já não estão mais conosco, eu já não vou pegar meu carro para dirigir, eu já não vou ao banco verificar a conta, também não tenho que me preocupar com aquelas dívidas lá, já ficaram, e é outra realidade. E nós viemos então para uma palestra, como desencarnados, assistir aqui uma palestra que está ocorrendo de madrugada, depois que acabou a palestra aqui para os encarnados, houve essa palestra aqui para vocês, desencarnados.
E o que vocês esperam, então, ouvir nesta palestra sobre há espíritos? Que eles existem, acho que já não é algo que lhe interessa muito, né? Porque vocês sobreviveram à morte, estão aí sentados. Então, simplesmente dizer que a vida continua, que os espíritos existem e estão por toda parte, seria falar algo que, para vocês, ou para os espíritas também, que já estão há muito tempo estudando e conhecem essa realidade, seria falar algo que não acrescentaria muito. E para vocês que já estão conseguindo vivenciar isso, acho que falar que há espíritos pouco acrescenta. Bom, então vamos entender ou vamos observar que nesses 2 meses você já começa a entender como é que funciona aqui no plano espiritual. Algumas coisas não são iguais lá no plano físico. Mas você observa, percebe que também aqui no plano espiritual há uma sociedade. Os espíritos também labutam e trabalham, como lá na Terra, em sociedade. E essa sociedade aqui onde nós estamos inseridos, você começa a observar que está dividida em agrupamentos. Como lá na Terra também. Costumamos ir lá na Terra estar entre as pessoas que trabalhamos juntos, estar entre os amigos, estar entre os familiares, e aqui também, nessa nova vida que fomos levados fazem 2 meses, né, nós nos juntamos em grupos. Mas como é que esses grupos se formaram? Por que esses grupos se formaram? Nós vamos começar a observar que aqueles todos que, por exemplo, eram vinculados ao vício do álcool, eles estão agrupados mais ou menos juntos. Eles caminharam para a mesma direção, para a mesma situação. Outros tantos assim que buscavam o ganho financeiro, material, mesmo que à custa de pisar no outro, tirar o bem do outro de forma ilícita, eles também se reuniram, eles também estão juntos. Vamos observar que aqueles tantos que labutaram em qualquer forma de crime, chegaram aqui no plano espiritual e não tiveram como companheiros espíritos de luzes, espíritos elevados. Não são esses os companheiros deles. Então começamos a observar que aqui começamos a nos reunir obrigatoriamente pela sintonia dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Bom, mas você está numa palestra, numa casa espírita, aprendendo alguma coisa, já é um bom sinal? Já significa que não estamos lá naqueles grupos de sintonia mais complicados. Já estamos querendo aprender. É um ótimo sinal, como espíritos. Estamos agrupados pelo interesse do aprendizado. Pois bem, e ao palestrante cabe uma situação complicada, uma situação difícil, falar para os espíritos a respeito dos espíritos. Porque todos são espíritos, encarnados ou desencarnados são espíritos. Então falar para os espíritos que há espíritos é falar que você existe. Bom dia, Ricardo, você existe. É pouco. Muito pouco. Então talvez pudéssemos falar como é que foi esse processo, agora que você está aqui no plano espiritual, como é que foi esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material no decorrer dos séculos. E poderíamos, assim, com leves pinceladas, comentar que todas as civilizações da Terra, em todas as épocas, se comunicaram com os espíritos. Se pegarmos lá o decálogo recebido por Moisés, vamos perceber a presença espiritual indicando ali o caminho das 10 leis, consideradas 10 leis de Deus, ao povo de Israel,
que depois transborda para toda a humanidade. Vamos encontrar nos textos de Moisés inúmeras comunicações que ele e seu grupo fazem, buscando instruções do plano maior. Mas o próprio Moisés chega em um determinado momento, ele também proíbe as comunicações mais frívolas, as comunicações que faziam o povo no dia a dia para perguntar: devo casar, não devo casar, o que você acha daquilo, será que eu vou para a guerra, será que eu não vou para a guerra? E o Moisés disse: olha, esse tipo de comunicação está proibida, basta que leiamos o Velho Testamento e vamos encontrar isso. Mas não é só ali que vamos encontrar comunicabilidade. Se formos antes ainda, ou em outras civilizações, como nas Índias, vamos encontrar o livro dos Vedas, que traz inúmeras comunicações e a crença no mundo espiritual em todos os seus ensinamentos. Lá na Grécia, famosa pelos seus filósofos e seus sistemas políticos, etc., vamos observar que a crença na evocação dos espíritos era geral. Era algo comum, que se tinha no corriqueiro das pessoas. Tanto que os principais templos, quem tem a oportunidade de visitar até hoje as ruínas, né, vai encontrar lá o templo de Delfos, né, onde as pitonisas, hoje chamados os médios, né, os que tinham a possibilidade, a capacidade e a incumbência de se comunicar com os espíritos, eram encarregados de fazer as perguntas aos oráculos, evocando os deuses, aqueles do plano espiritual, que respondiam às dúvidas mais diversas. Há vários textos a respeito disso. Trouxe aqui que Homero, no livro na Odisseia, descreveu as cerimônias onde Ulisses podia conversar com a sombra de um adivinho. Os romanos, também herdando a cultura grega, praticavam as evocações de forma bastante comum. Ali as sibilas eram quem interrogavam os espíritos. E as consultas eram tão comuns que não se fazia um movimento político, um movimento de guerra, sem que se consultassem os espíritos que coordenavam e comandavam aquele povo para decidir se aquele movimento deveria ser ou como deveria ser feito. Então, os empreendimentos mais importantes daquele povo sempre eram levados para avaliação dos espíritos. E se pegarmos, então, a Bíblia, ela é repleta de exemplos de comunicabilidade, demos os nomes que quisermos dar. Está em todos os seus livros, ora comunicando-se com os chamados anjos, ora comunicando com os próprios espíritos dos antepassados. E assim, durante todo o texto bíblico, vamos ver as manifestações dos espíritos de várias formas. Mais adiante no tempo, vamos poder citar exemplos. Trouxe aqui famosos, somente para relembrarmos, como Joana d'Arc, heroína francesa, que liberta a França do jugo da Inglaterra e que diz claramente que fazia isso orientada por vozes do céu que a dirigiam para aquela missão. Era uma moça, uma menina, e tem esse processo. Apesar de libertar a França, ela é levada e condenada como herege. E quando está no processo inquisitório para ser queimada, ela assume a sua pena, mas diz que ainda ali ela ouvia as vozes dos espíritos. Voltando um pouco no tempo de novo, olha a frase de Sócrates, o grande filósofo grego: desde a minha infância, graças ao favor celeste, sou seguido por um ser quase divino, cuja voz me impele a esta ou aquela ação. Sócrates. Na China, as vozes dos espíritos ecoavam o tempo todo e eles evocavam os ancestrais.
no Egito, a rainha Vitória da Inglaterra, que tem até hoje o reinado mais longo da história, 30 anos, consultava constantemente o espírito de seu ex-marido, que havia desencarnado, o rei Alberto. Nas grandes decisões, tomavam juntos. Ela como rainha, ele ainda se postando como rei desencarnado. Conta-se claramente que Abraham Lincoln, aqui nos Estados Unidos, fazia sessões mediúnicas dentro da Casa Branca. Apesar dos republicanos ali hoje, né? E ele mesmo conta-se que era um dos médiuns ativos nessas reuniões. Pois bem, meus amigos desencarnados, a mediunidade, então, serviu de intercâmbio entre os dois planos da vida e continua servindo por todas as épocas e todas as civilizações. Mas sempre misturadas com muita fantasia, muito misticismo. A mediunidade era usada das formas mais estranhas, envoltos em altares, envoltos em incensos, envoltos em símbolos e, principalmente, criando mecanismos para que aqueles que detinham a capacidade de comunicabilidade exercessem sobre os outros algum poder. Era muito e muito comum que estes tantos que se comunicavam, de alguma maneira, se punham superiores, dominavam as mentes, seja pelo poder econômico, seja um poder de julgo moral, mas o entendimento e o uso da mediunidade muitas e muitas vezes foi mal colocado. E daí vem, novamente, nosso amigo Allan Kardec, que estuda a mediunidade e traz à tona, abre uma nova página, abre um novo momento depois de quase 1000 anos, ou mais de 1000 anos, onde a mediunidade é colocada sob o julgo como algo de bruxos, de demônios, colocando como sendo algo impraticável, proibido. Volta ele a estudar o assunto. Escreve o Livro dos Médiuns, o código até hoje dos mais perfeitos a respeito da mediunidade. E vai estudar esse caminho de comunicabilidade. Estuda profundamente. Conta ele, em certa passagem, que um determinado grupo mediúnico evocou um pintaçu. Você sabe o que é um pintaçu? Um passarinho. O passarinho tinha feito o ninho caiu, os ovinhos quebraram, e o grupo lá mediúnico resolveu evocar o pintaçu para perguntar para o pintaçu o que aconteceu. E o pintaçu se manifestou, diz Kardec. Conversaram, e Kardec leva essa questão, então, para os mentores e pergunta: o que aconteceu ali? Trocando as palavras por um linguajar mais comum do nosso dia a dia. E quem vem ao auxílio de Kardec, como em quase toda a obra, é São Luís. E São Luís, com a ironia francesa, responde: evocai as pedras e elas falarão. Por que isso? Porque a irresponsabilidade humana transpassa também a morte. Então, aqueles espíritos zombeteiros, brincalhões, aproveitam-se da ingenuidade, da falta do estudo e qualquer outros adjetivos que vocês queiram colocar, né? Aproveitam a ignorância daqueles que vão evocar quem quer que seja e diz: aqui estou eu. E se apresenta dessa forma. E estava aí o pintaçu.
Infelizmente, até hoje, vamos encontrar grupos mediúnicos por aqui ou acolá que estudam sequer o Livro dos Médiuns e ficam aí evocando. Aí aparece gente conversando com Sócrates, gente conversando com São Francisco, Chico Xavier, então aparecem em tudo quanto é lugar. E sai livros, e etc. E as pessoas compram, acho que está legal. De gente usando a mediunidade sem estudo. Bom, mas sigamos então na nossa palestra e lembramos mais uma vez, para que não esqueçamos, estamos todos desencarnados. Ok? Vamos trabalhar um pouco de conteúdo espírita, a começar pelo nosso codificador. Pergunta ele em O Livro dos Espíritos, na pergunta 614, que vocês me permitam ler textualmente. Que se deve pensar de lei natural? Deve ter algum motivo que eu pulei aqui de mediunidade para lei natural. Chegaremos lá. Quando Kardec faz essa pergunta, era uma época que se discutia se existiria uma lei que fosse única, uma lei universal. Como há descobertos a lei da gravidade e etc., no plano físico, ele pergunta se há uma lei natural geral. E os espíritos respondem assim: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós estamos falando de leis natural ou de leis morais? Essa é uma falsa pergunta. Porque não existem duas leis de Deus. A lei de Deus é uma lei só, que rege tudo e todos. Então Kardec começa perguntando sobre a lei natural e os espíritos falam da moralidade, porque a lei de Deus é uma só. E o homem só é infeliz quando ela se afasta. Então temos uma única lei a reger tudo. Como assim a reger tudo? Eu trouxe esse aspecto e essa pergunta para podermos trabalhar um pouco um dos principais livros escritos por Chico Xavier a respeito da comunicabilidade, da presença dos espíritos entre nós. Mas não quero mais falar da presença dos espíritos ou da existência que já conversamos. Eu trouxe aqui o prefácio, escrito pelo companheiro Emmanuel, no livro de André Luiz. E o prefácio, o Emmanuel coloca o seguinte título: Raios, Ondas, Médios, Mentes. Coloca ele entre uma série de explicações de um histórico do pensamento humano a respeito desses aspectos materiais. Coloca ele assim: a ciência do século XX, lembremos que ele escreve no primeiro quadrante do século XX, 1940, 43, alguma coisa assim, Carmen Lúcia? Isso, né? A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa em surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Aí ele cita William Crookes, que descobre os raios catódicos, Röntgen, os raios-x, Rutherford, a radioatividade, Einstein, que vai trabalhar todos esses conceitos e afirma que as velhas afirmações da ciência tremem nas bases. Por quê? Porque a ciência que antes trabalhava o concreto, a matéria, começa a descobrir que a matéria é feita de pedacinhos, que já se falava desde o passado, mas somente com os instrumentos científicos dos últimos 2 ou 3 séculos é que se chega efetivamente ao átomo.
E quando se chega ao átomo, chegou-se à esfera mais indivisível da matéria. Mas depois esse átomo se divide de novo e se acha os elétrons, e se acham os prótons e os nêutrons. E ele já é formado de um agrupamento. Mas chegam uns cientistas citados pelo Emmanuel e começam a observar que essa matéria se desfaz. Ele, expandindo-se em pedacinhos, vamos assim dizer, de tal forma que o que era matéria vira radioatividade. O que era matéria vira energia. O que era onda se comporta como matéria. O que é matéria se expande em ondas. Ora, diz o Emmanuel, o materialismo está acabando por falta de matéria. O materialismo está acabando entre os planos científicos porque os cientistas estão descobrindo que a matéria, da maneira com que entendíamos até agora, não existe. A matéria nada mais é do que as energias que se condensam. E as energias nada mais são do que a matéria que se expande. E os raios estão por toda parte. A radioatividade, hoje pegamos os celulares, falamos e não nos damos conta de como essa voz saiu daqui e foi parar no Japão. Ou como alguém que está em outro estado, em outro país, fala conosco e de onde vem o que aqui chega. E continua o nosso amigo Emmanuel dizendo o seguinte: químicos e físicos, geometras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Como assim? O que o Emmanuel está dizendo aqui é que se as pesquisas continuam e estão continuando nessa linha, o que eles começam a observar é um plano espiritual. Porque a questão da separação do que entendíamos começa a cair. Porque o espírito científico humano começa a observar que não estamos mais só em 3 dimensões. Faz-se um acelerador de partículas subatômicas, acelera-se uma partícula e ela desaparece aqui e aparece lá. Matéria não transponta de uma ponta a outra. A energia sim, a energia é elevada. Só que ela chega lá de volta como matéria. O materialismo e o ateísmo são compelidos a desaparecer por falta de matéria. Naquele conceito antigo. E completa ele categoricamente: os laboratórios são templos em que a inteligência é consentida ao serviço de Deus. Como assim? Laboratórios são templos e cientistas são sacerdotes? É que está na hora, como coloquei no início da palestra, que para entender determinadas coisas temos que mudar de ponto de vista. Está na hora de mudarmos também as nossas perguntas. E nos perguntarmos o que é conhecimento? O que são templos? Por que templos de sabedoria? O que é Deus? Para podermos entender por que aqueles que estudam esses conceitos estão a serviço de Deus. Porque coloca o Emmanuel que são estes estudos que acabarão provando categoricamente para aqueles lá que estão na Terra, não nós que já estamos desencarnados, de que o plano espiritual é uma realidade, do qual todos estamos inseridos. E coloca o Emmanuel que o futuro pertence ao Espírito, à era do Espírito, à era do conhecimento de que somos espíritos imortais. E que o intercâmbio é constante
e será cada vez mais constante à medida que estudarmos e entendermos ainda mais este processo e soubermos aproveitá-lo. E é importante entendermos esse processo de intercâmbio, porque agora que estamos desencarnados, nós teremos a oportunidade de influenciar, de estar presente entre aqueles que ficaram lá no plano físico. Talvez muitos de vocês já observaram isso, mas é importante que saibamos que temos aqui como espíritos a possibilidade de influenciar. Então, um daqueles seres humanos encarnados podem estar lá muito tranquilo, assistindo uma televisão, indo numa palestra numa casa espírita, e de repente quando sai na rua, se irrita profundamente, sente alguma emoção forte e muitas vezes se deixa levar por essa emoção sem entender muito bem o porquê. Não percebe o ser humano encarnado que é porque nós aqui espíritos estamos ali junto, transmitindo nossa emoção, nossa vibração e desta forma, muitas vezes influenciando para o bem ou para o mal aqueles tantos encarnados. Fechando o texto do Emmanuel aqui, trouxe mais uma frase. Vale a pena ler o prefácio inteiro, quem tem um livro. Diz ele assim: cada criatura com os sentimentos, eu gostaria que nós prestássemos bem atenção nessa frase. Cada criatura com os sentimentos emite raios. Você emite raio, sabia? Não é uma forma alegórica de colocar. Ele fala que efetivamente cada criatura com os seus sentimentos emite raios. E vive na onda espiritual com que se identifica. E ele diz assim, semelhantes verdades, como quem quisesse afirmar, eu estou falando uma verdade. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas, somente para aquelas pessoas assim, especiais, que estudam. Não vão ficar semi-ocultas. Nos santuários de fé. Essas verdades irradiam aos templos da ciência, como equações matemáticas, porque passa a ser possível medir, dentro de pouco tempo, que nível de onda, que de sintonia você tem, eu tenho, como já é natural no plano espiritual. Pois bem, como é que funciona isso então? Onda espiritual? Do que ele está falando? Todo mundo lembra das ondas do rádio, né? Então vai lá no rádio, tem uma época que era de botãozinho, hoje você vai pelos números, não importa. Você sintoniza lá, não importa AM ou FM, você sintoniza lá 83.4. Aí você vai pegar uma rádio. Você pegou o seu aparelho e colocou na mesma frequência que a rádio emite. Aí você não gostou do sambinha que estava ali, né? E mudou lá para o 104.8, que estava um ótimo funk, onde você se identificou. E aí você fica ouvindo funk. Ou então você muda lá para 107.4 e está passando uma música clássica tranquila, né? Que não é do seu jeito, você tira e volta para o funk. Então você sintoniza dentro daquilo que lhe interessa. E é isso que o Emmanuel está falando aqui. Que quando eu me ponho uma determinada frequência, matemática mesmo, uma determinada frequência de onda, é com essa sintonia que eu, espírito, vou estar sintonizado. Então, quando eu estou bem, elevo a minha vibração,
Essa vibração que a gente fala nas preces, né? Vamos agora, né, elevar nosso pensamento, procurando elevar nossa vibração, e daí sim, estar mais próximo do quê? Dessas vibrações de nível mais elevado. Então nós vamos viver na onda mental que nós estamos. Se na nossa mente, no nosso íntimo, o que tem agora é a vingança, o ódio, eu automaticamente desço a essa onda e automaticamente me vinculo, sintonizo como espírito a outros que estão no mesmo nível. E se estou encarnado, não é diferente, porque eu vou me colocar nesta onda e adivinha que tipo de espírito vai estar comigo, mentalmente? Exatamente os que estão na mesma frequência. E assim estas sintonias se efetivam pela frequência vibratória em que nós nos colocamos. Se quisermos observar com mais cuidado, há certas pessoas que emitem raios tão perigosos que é complicado ficar perto delas. Diz o Haroldo Dutra que algumas pessoas são mais perigosas que aquelas usinas atômicas lá que vazaram no Japão. E as pessoas mais sensíveis, os sensitivos, às vezes sentem náusea perto de algumas pessoas assim. Tamanho a irradiação negativa que algumas pessoas trazem. São, no dizer de Jesus, sepulcros caiados. Todo mundo já ouviu falar no termo sepulcro caiado, né? Caiado quer dizer podre, por dentro, e bonitinho, por fora. São sepulcros, podres por dentro, mas caiados, bonitinho. É aquele cara, né, dentro de uma BMW X6, né, polida, mas que muitas vezes você não quer estar sentado lá no lado dele, que não vale a pena. Polidos por fora. Então, vibramos em determinadas frequências. E essas frequências que nós, espíritos encarnados ou desencarnados, vibramos, define 24 horas por dia a companhia que teremos. Então, se você quiser definir que tipo de companhia você tem, pensa como é que está a tua vibração mental. Agora você está ouvindo a palestra espírita, né? Alguns estão ouvindo com o ouvido e ainda pensando lá na conta bancária, com o outro ouvido, tudo bem, né? Ou em qualquer outra coisa. Mas, nesse momento, você está ouvindo isso. Ou ouvindo uma música calma, ou ouvindo alguma coisa instrutiva, ou lendo, etc. Mas você estará com a presença daquilo que está no seu sentimento, diz Emmanuel. E como evidentemente nós não vamos conseguir vibrar em pensamento alto o tempo todo, porque ainda somos espíritos que descemos e subimos como ondas, é interessante que nos observemos quando nossa vibração cai. Porque nesse momento a gente precisa dar aquela freadinha. Então é muito natural que de repente a gente está lá, seja por uma situação normal do dia, seja por alguma coisa externa que nos incitou, e vem aquele acesso de ciúme. E vem aquela raiva. Aquele momento de inveja, a gente sente que vai descer. Aí dá para apertar o freio ou para acelerar. E só depende da gente. Então, o cuidado com a vibração é extremamente importante. Porque em determinado momento, né, seja pelo fator externo, material ou espiritual de quem nos chega,
né, a gente sente que pode descer o nível. E daí, educar-se para manter determinada estatura de frequência é algo salutar, para que não caiamos e não façamos daí as besteiras que se costuma fazer quando se está nesse estado de espírito. Pois bem, é importante colocarmos, né, lembrarmos para nós que estamos desencarnados, que lá quando estávamos na Terra, muitas vezes a gente dava uma dissimuladinha assim, né, fazia de conta que estava tudo bem, né, ninguém percebia que os meus interesses eram outros, ninguém percebia minha inveja, meu ciúme, porque o plano material permite isso, mas agora que nós estamos desencarnados, isso tudo ficou para trás. Porque aqui, como espíritos desencarnados, essas coisas não se escondem, elas transparecem no espírito. De tal forma que o meu ciúme se mostra, a minha inveja se mostra, e eu vou estar naturalmente, como foi colocado no início, entre os meus, entre aqueles que vibram como eu. Então, lá na Terra, a gente se misturava, tinha um grupinho de amigos, né? Eu fazia de conta que era legal, mas falava mal por trás. Eu fazia de conta que era amigo, mas se eu pudesse puxar o tapete, dava um jeitinho. Aqui não tem jeito de eu me misturar com aqueles que pensam melhor que eu. Então, todos nós entendemos agora desencarnados porque estamos no grupo que estamos. Vamos parar no plano espiritual, no grupo do qual os nossos sentimentos mais profundos, mais fortes, nos vinculam. Não vamos dizer o local espiritual, porque nos reuniremos no local que estiver disponível. Não é o local que determina os espíritos que ali estão. Os espíritos que se reúnem em determinado grupo, que acabam formando mentalmente o local que ali estão. É como se fosse o seu domicílio espiritual? Sim, um domicílio na frequência em que vibram. Poderíamos dizer de uma maneira mais simples, usando as palavras do Mestre: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que é o tesouro? É aquilo que você valoriza. Aquilo que tem valor para você é o seu tesouro. Então, onde estiver aquilo que você valoriza, ali você vai estar. Com aqueles que valorizam as mesmas coisas. Então, se o que você valoriza são as posses, é o dinheiro, é o status, ou se o que você valoriza são os verdadeiros amigos, a família, auxiliar, fazer o bem, então é o que você valoriza. Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. E a gente observa, quando a gente começa a entender isso, que as pessoas colocam máscaras, se escondem, né, de várias formas, principalmente através dos argumentos intelectuais. Podemos ficar claros e tranquilos que quando uma pessoa usa o argumento qualquer do lado intelectual, por trás tem o sentimento que o move. Porque o argumento intelectual muitas vezes nada mais é do que a roupagem, a roupa que nós usamos para disfarçar ou colocar os nossos sentimentos. Oh, você está vendo meu carro aqui, ele tem um freio ABS, tem a roda não sei o que e tal. Amigo, o que você quer? Você quer vender para o seu carro? Para mim é isso? Por que você está falando tão bem assim? É que você tem uma vontade, você tem um sentimento. E você joga lá um argumento intelectual de que o carro é o melhor do mundo. Você quer vender. Nada contra os vendedores de carro. Né? Faz parte do processo.
Mas nós vamos entender que as pessoas agem assim, dando argumentos para os seus sentimentos. Nós agimos assim. Já que estamos com Emmanuel, vamos ao livro Vinha de Luz, onde ele coloca um texto muito interessante que ele intitula Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Alimento espiritual. Aí ele dá um exemplo. E o grifo é meu. A abelha suga a flor. O abutre reclama despojos. E o homem busca as emoções que lhe interessam. Tem gente que não gosta de mel. Tem gente que gosta de podridão. Tem gente que se compraz no que há de pior em todas as partes. Muitos de nós, muitas vezes, nos alimentamos espiritualmente de podridão. Na pergunta 459, acho que é importante para nós desencarnados que tenhamos essa certeza. Porque o Kardec lá pergunta se influenciamos nós, os espíritos, nos pensamentos lá dos encarnados. E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, a depender da frequência espiritual que cada um estiver, da vibração que cada um estiver e do alimento que optar, pelo que faz, por onde está. Então, esses espíritos, nós espíritos, influenciamos uns aos outros, para o bem ou nem tanto. Quando um espírito influencia para o bem, costumamos dizer que é um bom espírito, que é um espírito amigo, que é um mentor, que é um companheiro, que é um familiar querido que nos vem auxiliar pelo pensamento, pelo sonho, pela intuição. Mas outros tantos vêm nos cobrar dívidas, vêm lembrar em processos vingativos, vêm estar com os encarnados por uma questão de vícios, porque eles não gostam tanto de mel e preferem a podridão. E daí chamamos estes de companheiros menos evoluídos, de amiguinhos infelizes, de espíritos inferiores, de obsessores. Em todos os graus possíveis da obsessão, desde uma leve influência fustigando-nos a mal proceder, até os casos mais graves da subjugação completa, onde as nossas ações já são, como diz aqui, dirigidas. Influenciam os espíritos na vida dos homens. E repitamos mais uma vez, de que se não podemos manter a nossa vibração espiritual em alta o tempo todo, quando ela estiver pensando em baixar, lembremos do Mestre, quando avisa para a gente assim: orai e vigiar. A vigilância não para cuidar do outro, está chegando o espírito, vou me esconder. Não. A vigilância da própria mente, do próprio coração. Para onde eu estou me encaminhando mentalmente agora? Não está bem? Vou me recolher, vou fazer a prece, vou orar e procurar pedir o apoio para estar bem acompanhado.
é evangelizar-se. Esse é o nome para esse processo. E o que é, em suma, evangelizar-se? Estudar os evangelhos, sem dúvida. Aprender o que disse o Mestre, sem dúvida. Mas é principalmente praticar. É colocar os nossos ouvidos a serviço do bem. E muitas vezes, para isso, infelizmente temos que nos fingir de surdos, né? Em algumas ocasiões. É colocar as nossas mãos a serviço do bem. E muitas vezes, o mais difícil, para muitos de nós, é colocar as nossas línguas a serviço do bem, porque as línguas, muitas vezes, elas vão contra todo o resto que a gente aprende. É colocar as línguas a serviço do bem, a serviço do amor, a serviço da bondade, e se não for possível, que as guardemos. Funciona melhor. Então, meus amigos, já que estamos terminando o nosso horário, eu queria convidá-los a voltar ao plano carnal, deixando esse exercício mental de desencarnado e voltar aqui para o nosso labor como espíritos encarnados que ainda estamos. Aos que estão aqui sentados que eu posso ver. Os outros que estão encarnados esperem a sua vez de reencarnar. Não vai ser agora. Que esse exercício tenha sido válido para que pensemos não apenas que eles existam, porque eles somos nós, mas o que somos como espíritos. E daí gostaria de usar uma frase que eu vi numa entrevista de Divaldo, em que pergunta-se a ele se a morte é uma libertação. Aí ele responde de uma maneira muito sensata. Ele diz assim: a morte é uma libertação para quem viveu libertando. Inconsequente. A morte é uma escravidão para quem viveu escravizando e se escravizando. Aí a pessoa ouviu a pergunta e a resposta dele, ficou intrigada e virou para ele e disse: mas Divaldo, o que é viver escravizando-se e o que é viver libertando-se? E ele responde mais ou menos assim: que escraviza-se quem põe todas as suas fichas naquilo que fica aqui. Quem põe todas as suas fichas da vida no meu carro, na minha casa, no meu cargo, na minha família, nos meus filhos, na minha esposa. Porque os bens materiais, como vimos aqui com o exercício, nós vamos deixar para outros. Ortogado por lei. E aqueles que estão meus, qualquer coisa, apenas estão. Claro que os amamos, esperamos o amor, mas não são nossas posses. Podemos falar pelo português, minha esposa, meu filho, mas tomemos o cuidado de não acharmos que efetivamente nos pertencem, porque não nos pertencem. Somos todos filhos de Deus, somos todos espíritos que os há e somos. E se estamos juntos, não é por outro motivo a não ser pela evolução que aqui precisamos aprender, e não para que o tenhamos como posse. Então fala Divaldo que nos escravizamos quando nos apegamos a tudo que aqui fica. E consequentemente nos libertamos quando damos valor àquilo que interessará quando deste mundo passarmos. Somente as nossas virtudes, as nossas conquistas morais e intelectuais. Então nós usamos coisas
Não somos donos delas. Nós compartilhamos em algum momento, mas elas apenas estão conosco. E como a Dirce já me avisa que está chegando o horário, libertar-se, então, é perdoar, é amar, é sorrir, é amparar, é acolher. Amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, e ao próximo como a si mesmo. Para quem ainda tinha alguma dúvida a respeito da nossa colocação se há espíritos, nós pontuamos que eles existem, efetivamente. Existem e se comunicam. Há comunicabilidade entre os dois planos, e sempre houve. Estes espíritos agrupam-se por sintonia, por interesse, por vibração, e vibram em frequência que depende da sua evolução espiritual, da sua evolução moral. E interferem, sim, nos pensamentos nossos, nos auxiliando, ou muitas vezes até nos obsedando. Agradeço a paciência, o momento com vocês. Muito obrigado.